Fala pessoal, boas-vindas a todo mundo. Esse material incrível é trazido para a comunidade pela Ford College. Hoje, a gente vai construir a fundação absoluta para o desenvolvimento em Web3 com a nossa introdução ao CLI da Solana. Se o objetivo é dominar a arquitetura da Solana, bom, este é o ponto exato onde as engrenagens começam a girar. Vamos lá! Lembram na nossa última lição a Capstone Build? Pois é. A gente arregaçou as mangas e configurou um ambiente local de desenvolvimento da Solana completinho. O terreno já está todo preparado e testado. Então, a transição mais lógica agora é sair daquela simples configuração de pastas e partir para a ação de verdade, dominando de vez o uso diário no terminal. E olha só o nosso roteiro de hoje. Vamos passar por 6 etapas rapidinho. Introdução à CLI, a caixa de ferramentas, arquitetura de comandos, um mapa de clusters, chaves e carteiras e, por fim, os próximos passos. Um plano bem limpo e direto ao ponto. Parte 1. Introdução à CLI Solana. Bom, vamos mergulhar nisso. O que exatamente a gente está prestes a desbravar no núcleo dessa tecnologia? A CLI, que é a interface de linha de comando da Solana, é simplesmente a via principal e mais poderosa para interagir com a blockchain. É por aqui que a gente inspeciona as redes, gerencia chaves e executa todas as ações administrativas. E a melhor notícia, toda aquela memória muscular de digitar comandos em um shell patrão já existe. Daqui para frente, a nossa missão é só canalizar essa agilidade direto para os utilitários da Solana. Legal, né? Parte 2. A caixa de ferramentas. Para dominar essa interface de verdade, precisamos parar de olhar para ela como se fosse um bloco de texto assustador. Em vez disso, vamos pensar numa metáfora de engenharia. Imaginem um sistema feito de uma caixa de ferramentas e um mapa. Antes de dar enter em qualquer coisa, a gente tem que fazer 3 checagens mentais rápidas. Primeira, qual ferramenta específica dessa caixa será usada? Segunda, para qual região do mapa o terminal está apontando agora? E terceira, qual é a ação exata que vai rolar? Funciona como usar o Git. Ninguém sai dando um commit forçado sem antes olhar em qual branch está, certo? São travas de segurança essenciais antes de mudar qualquer coisa na rede. Parte 3. Arquitetura de comandos. E isso leva a gente direto para a sintaxe técnica, para ver como a gente chama essas ferramentas na tela do terminal. A anatomia básica de um comando da Solana segue uma lógica muito clara. Começa sempre com a palavra Solana, seguida pelo comando de alto nível, depois vem o subcomando para dizer qual é a intenção, e por último as flags. As flags, como um /url para definir a rede, ou um /output para formatar os dados, são só modificadores. Elas não mudam o núcleo da ferramenta, mas ajustam o comportamento de um jeito totalmente customizável. Essa tabela ilustra brilhantemente como todo o ecossistema de comandos se organiza. A gente tem categorias super precisas. Quer alterar algum ajuste do ambiente? O comando é o config. Precisa lidar com as chaves? Usa o keygen. Quer dar uma olhada no saldo sem gastar taxas de transação? Aí entram as consultas como balance ou account. Agora, para modificar a blockchain ativamente, as transações entram em cena com o transfer ou deploy. E até para checar o pulso da rede, temos utilitários como ping. Cada intenção mapeia para um comando exato, uma maravilha de organização. Mas e aí, o que fazer quando aparecer um comando totalmente desconhecido no meio do projeto? Quem trabalha com programação sabe muito bem que copiar e colar código da internet sem pensar é a receita perfeita para o caos. Ainda mais na Web3, onde transações reais podem estar em jogo, não dá para contar com a sorte, né? A salvação instantânea tem um reflexo quase automático, adicionar a flag "-h" ou "-help". Isso funciona como um manual definitivo que mora direto na sua máquina, totalmente imune a tutoriais defasados da internet. O processo é simples. Chama ajuda, lê a sinopse obrigatória, analisa os exemplos listados e sempre confirma se aquele comportamento bate com a versão exata do CLI que está instalada no momento. Lembrem-se, a ajuda do próprio terminal é a autoridade suprema. Parte 4. O mapa de clusters. Avançando mais um pouco, vamos explorar a segunda metade da nossa metáfora, o mapa. Ele representa as redes ou clusters, onde as ferramentas efetivamente trabalham. No universo da Solana, as coisas acontecem em ambientes bem diferentes. Tem a LocalNet, que é aquele ambiente totalmente isolado e seguro no próprio computador. A DevNet, que é para testes públicos mais relaxados, ideal para validar contratos com dados fictícios. A TestNet, mais focada no fluxo de dados de validadores. E, claro, a Mainnet Beta, que é o ambiente de produção rodando com valor econômico de verdade. Olha, o maior pesadelo de quem desenvolve é mandar uma mudança destrutiva direto para a Mainnet, achando que estava apenas brincando na DevNet. É exatamente por isso que existem regras rígidas de qual mapa escolher. Vai fazer uma experimentação meio destrutiva? Tem que ser sempre local. Vai integrar projetos públicos? DevNet.
Agora, lançamentos e liquidez real, somente na Mainnet Beta. Para sobreviver sem sustos, a regra de ouro é criar o hábito inquebrável de checar a configuração do RPC atual todas as vezes, antes de dar Enter em qualquer comando que afete o estado da rede. Parte 5. Chaves e carteiras. Agora a gente chega no pilar final e, sinceramente, o mais delicado de todos: as identidades criptográficas. Elas que provam a autoridade para assinar e validar ações na blockchain. O ponto crucial aqui é ter uma separação cristalina entre dois conceitos. De um lado, o material de chave privada, que geralmente é um arquivo JSON lá na sua máquina, isso ao controle absoluto, a semente secreta e sob nenhuma circunstância deve ser exposto. Do outro lado, temos o endereço público, que é uma chave derivada e totalmente segura para compartilhar. É o identificador usado para receber transferências ou referenciar contas abertamente, sem crise nenhuma. A segurança na CLI exige um protocolo bem estrito. Primeiro, tenham certeza de que chaves privadas jamais sejam empurradas por acidente para um repositório público. Tem bots maliciosos que varrem o GitHub procurando por isso em frações de segundo. Os backups também precisam ser super bem planejados. E, como uma ótima prática de engenharia, criem um par de chaves diferente para cada projeto novo. Assim, se rolar um pequeno deslize em um teste, isso não compromete a segurança das operações maiores. Parte 6. Próximos passos. Beleza, já cobrimos toda a fundação teórica. O foco agora vira para a criação dos hábitos operacionais que vão sustentar a nossa produtividade daqui para frente. Tem um hábito excelente para minimizar a carga mental no dia a dia: o registro rápido. Sempre que aprender um comando novo da Solana, o ideal é anotar apenas 3 linhas práticas: o nome da ferramenta, em qual contexto de mapa ela precisa rodar e um exemplo prático prontinho para ser copiado depois. Isso corta o retrabalho e aquela hesitação de ter que ler a documentação 1000 vezes. E para amarrar perfeitamente toda essa estrutura, a gente destaca os 3 princípios de ouro dessa explicação. Primeiro, a ferramenta de ajuda interna da CLI é a única documentação incontestável da versão que está instalada na máquina. Segundo, os padrões locais não ficam gritando na tela, mas têm muito poder, então conferir o endpoint ativo nunca é opcional. E terceiro, registrar aquelas anotações curtas e fáceis de reproduzir vai mudar completamente o seu fluxo de trabalho, garantindo muita velocidade. Esses conceitos e modelos mentais sólidos que a gente acabou de estruturar formam a ponte exata para o nosso próximo passo. Na lição Configuring Clusters and Wallets, essa teoria sai do papel e vira prática pura. Vamos usar essa base inteira da CLI para configurar nossos ambientes de projeto de um jeito intencional, reproduzível e super seguro. Então, com a caixa de ferramentas finalmente dominada e o mapa das redes super claro na cabeça, fica aqui a nossa provocação final. Qual vai ser o primeiríssimo comando a ser executado com total segurança e confiança nessa jornada na Solana? Um agradecimento enorme a todo mundo por acompanhar este conteúdo de alto impacto da Ford College. Não deixem de acessar o site ford.college para descobrir mais sobre este assunto e outros temas avançados relacionados a esse ecossistema incrível da Web3. Programação contínua, aprendizado constante e até o nosso próximo encontro.